Bom, o tema de hoje acho que cabe como uma luva para nós. Aliás, todos os temas de todas as leituras que a gente faz desses livros edificantes cabem como uma luva para nós. Coisas para a gente fazer para viver melhor e coisas para a gente deixar de fazer para viver melhor aqui na Terra. E hoje, essa leitura, que é claro que eu tiro desse livrinho que eu adoro, que chama Caminho, Verdade e Vida, que faz parte de uma coleção que foi escrita pela mãozinha do Chico, mas através do pensamento do Emmanuel. E nessa noite, a frase que o Emmanuel escolheu para nós é assim, é uma frase que Jesus falou e Lucas colocou lá no seu Evangelho. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem o bem, ou seja, tem alguma coisa errada se todo mundo estiver falando bem de você. Tem alguma coisa errada se todo mundo está sorrindo para você e achando tudo certo que você faz. Jesus já dizia naquele tempo, imagine, ainda serve para nós. Por quê? E aí Jesus coloca para os discípulos dele, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Ou seja, desde aquela época Jesus já dizia, não é normal todo mundo gostar de todo mundo gostar do que você está fazendo, falando, não é normal. Nesse nível de evolução do nosso planeta, que todo mundo pense igualzinho. Ou alguém está fingindo, ou alguém está tirando vantagem, porque não é possível que todos pensem igual. E aí, a grande lição para nós, que tentamos agradar todo mundo. Para com isso, que isso não existe. Não dá para agradar todo mundo. E olha como o Emmanuel escreveu bonito para que a gente entenda de uma vez por todas isso. Certamente, muitas pessoas existem de parecer estimável. Ou seja, quando você vai conversar com ela, ela é agradável, ela fala coisas bonitas para você, você fica feliz, que bom conversar com elas. Mas isso só serve para momentos oportunos, não é para a vida inteira. Que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Por quê? Todos nascemos com consciência, todos nós. E é na consciência que está escrito o que a gente prometeu antes de encarnar. Quais foram as nossas atividades para essa existência? Porque não pense que você veio assim, faz o que der. Teu anjo te acompanhando, todo o planejamento feito, sei lá, vai lá e faz o que você conseguir. Você teve um planejamento passo a passo. Todas as coisas que eram importantes para a tua evolução estão escritas nesse plano reencarnatório. Nenhum de nós nasce sem um plano. E as atividades que estão nesse plano, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis e foram construídas por nós. Nenhuma foi imposta, agora tu vai. Todos nós ajudamos a construir esse plano. E normalmente, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente já olhou as coisas erradas que fez, as oportunidades que perdeu, a gente costuma fazer planos gigantes. Aí o nosso anjo vai colocando vírgulas nos nossos planos e vai dizendo, será? Vamos deixar mesmo só isso aqui? Não, eu vou dar conta, agora eu entendi, agora eu sei onde que eu errei, agora eu estou melhor, nossa, claramente eu vou fazer tudo, eu vou dar conta. E ele diz, não, vamos cortar isso aqui, vamos deixar isso aqui para uma próxima. A gente vem só com o básico. E a gente vem com aquela esperança de fazer tudo certo, porque agora eu entendi. Mal a gente encarna, a gente é criança ainda, já está reclamando, mas não é justo, porque ele ganhou e eu não. A gente já começa desde pequena. Mas como é que ela pode fazer e eu não posso? Mas todo mundo faz e eu não. Enfim, de pequena a gente já começa a reclamar do nosso próprio plano. Imagine depois de adulto, que a gente já está habituado à reclamação. Aí as reclamações só vão aumentando. Pois bem, Emmanuel coloca que é uma rematada loucura o propósito de contar com a aprovação geral do nosso esforço. Ele escreve bem bonito, né? Para dizer assim, criatura, para de querer que todo mundo goste do que você faz. É direito dos outros de não gostar. Por quê?
Nesse nosso plano, não está valendo que é o hospital, a gente pode chamar até de hospício, pode chamar de cadeia, pode chamar de escola, pode chamar do que quiser, serve tudo. Por quê? Porque a gente vem para cá, a gente ganha esse corpinho para aprender a conviver. Já pensou que a gente tem que aprender a conviver porque a gente não sabe ser humano? Quando a gente quer elogiar alguma instituição de saúde, o que a gente fala? Atendimento humanizado. Eu sou da área de saúde, então assim, eu acho um absurdo a gente considerar elogio quando o atendimento é humanizado. Nós somos humanos, atendemos humanos, servimos para tratar humanos. Mas o atendimento é top de linha se ele é humanizado. Olha que absurdo. A gente tem que aprender a tratar bem um ser humano. A gente tem que começar do começo, dizer, você não pode fazer assim pro coleguinha. E esse aprendizado lá do pré-escolar, ele tem que ir a vida inteira. Porque a gente tem que sempre ser lembrado do que não pode fazer. E olha que dificuldade para aprender esse primeiro passo. Conviver com os coleguinhas. Não causar o mal na vida do coleguinha. Quanto mais ser bom para o coleguinha, né? Ser bom para si mesmo, ser bom para o coleguinha, é muito difícil para nós. A gente está apenas suportando os coleguinhas, alguns. Outro dia eu vi uma postagem no Instagram, nossa, eu achei tão engraçado. Era assim, eles colocaram a figurinha de Jesus e o rapaz conversando com ele. Jesus, é assim, ó, eu fiz a proposta esse ano de ser bom para as pessoas, mas algumas delas não colaboraram. Aí eu pensei, meu Deus, eu penso a mesma coisa. É para ser engraçado, mas eu penso isso. Assim, né, Jesus? Eu faço a proposta todo dia de ser melhor, mas tem dia que não dá, tem gente que não colabora. E a gente ainda está nessa fase inicial do processo de convívio. Você já pensou? E aí a gente disfarça, não, mas não é bem assim, não, mas eu fiz aquilo, ai, você me desculpa, eu falei aquilo. A gente vai dando uma disfarçada assim, para ficar menos pior a nossa situação. Mas quando a gente desencarnar e a gente olhar a realidade mesmo, qual era a intenção, a gente vai ficar vergonhosa. A gente vai ter vergonha do que fez, do que pensou, de como mentiu depois, de como a gente é safado. É isso que vai acontecer conosco. Pois bem, então Emmanuel já vai dizendo assim, ó, deixa de loucura, criatura, não dá para agradar todo mundo e não finge que você se agradou de tudo, porque é mentira. Estando todo mundo em níveis diferentes, é natural que o entendimento seja diferente. Às vezes tem gente que a gente vai adorar porque pensa igual nós, né? E a gente que vai detestar porque pensa diferente de nós. A gente ainda nem sabe conviver, a gente nem sabe respeitar que o outro tem direito de gostar de outra coisa. Ontem aconteceu uma coisa que eu achei engraçado lá na farmácia, porque era bem disso aqui. Tem um menino que trabalha comigo e os cheiros que ele gosta são exatamente o oposto do que eu gosto. E aí chegou lá um perfume novo e ele experimentou, o provador botou aqui no braço e ele fazia assim, mas é horrível, como é que alguém vai comprar um negócio desse? E daí ele cheirava de novo, deu, pra que tu fica cheirando, criatura? Tu já viu que é horrível, não gostou, e ele fica, mas é horrível, quem é que vai comprar uma coisa dessa? É horrível. Daí ele cheira, não, né? Se tu achou horrível, daí ele assim, por nada tu vai achar bom. Daí fui lá, cheirei, adorei. Então assim, ó, a gente não consegue nem entender que uma criatura pode ter um gosto olfativo diferente do teu. E aí ele diz, não falei? Você gostou de uma coisa ruim dessa? E eu pensando, meu Deus. E o que ele gosta, eu acho, enfim, ele tem o direito de gostar. A mesma coisa a gente deveria ser capaz de entender de tudo. De tudo. A gente se incomoda até de a pessoa ter uma opção religiosa diferente. Por quê? Sendo religião, ligando a Deus, tá bom. Quanto mais a igreja tiver, melhor. Quanto mais pessoas com vontade de serem melhores, tá bom. Por que a gente quer obrigar e dizer que eles estão errados? Ninguém está errado. Como também ninguém está certo, né? A gente vai levando, a gente vai aprendendo. E o pior, no nível evolutivo que nós estamos, a gente vai aprendendo só no soco, não é assim? Ninguém aprende por vontade própria. Não, eu quis aprender, então eu vim. Não, é porque eu estou sofrendo, daí eu vim. É porque eu levei um baque da vida, daí eu vim. É porque eu estou precisando de um consolo, de uma ajuda, de um reforço, de um equilíbrio, aí eu vim. É muito difícil a pessoa que queira fazer antes da dor acontecer. É difícil. A gente primeiro sofre e depois procura ajuda. Quem está muito bem, não quer nem saber de caminho nenhum, está muito bem. Aí acontece algo para acordar,
para tornar mais fácil esse caminho de evoluir. E normalmente o que torna mais fácil o nosso caminho de evoluir é a dor. E Emmanuel tem a oportunidade de dizer, de chamar a dor de professora. Quem são os teus professores? São aqueles que te fazem sofrer. Às vezes é um obsessor, às vezes é um obsessor encarnado, às vezes é uma pessoa que convive contigo no trabalho ou em casa. E aí você vai aprendendo e a gente diz, eu não sei, eu acho que eu mereço isso, deve ser de outras vidas. Claro, né? Claro, a gente só tem as nossas próprias heranças. Eu não posso acusar os meus pais, mas eles me criaram desse jeito, é por isso que eu sou assim. Não. Você escolheu esses pais, eles ainda te deram a oportunidade de te trazer, eles fizeram o melhor deles por você. Mas foi pouco. A gente sempre tem a mania de achar tudo pouco, tudo a gente merecia mais, porque nós somos a florzinha do deserto. Eu ouvi essa frase, né? Porque flor do deserto é uma coisa muito rara, então as pessoas cuidam muito. Então, a gente se acha assim, que Deus tem obrigação, que o nosso anjo tem obrigação. Ninguém tem obrigação de nada, tá, gente? Pena que a gente vai sofrendo até aprender isso. Ninguém tem obrigação de gostar de você, ninguém tem obrigação de ficar batendo palma para o que você faz, nem pelo teu esforço, nem pela evolução que você já fez. É você que tem que fazer por si. Agora, passar a vida querendo que os outros falem, passa a vida triste. É o que Emmanuel coloca aqui nessa frase tão lindinha, que ele escreve assim, elegantemente, para dizer coisas bem práticas, né? Ele chamou de rematada loucura esse propósito de contar com a aprovação geral. Você fez o esforço, que bom, ele está lá na tua lista, é um check-in lá, deu certo, parabéns, mas isso é você mesmo que vai ver quando você desencarnar, porque a tua encarnação, ela só é importante para ti mesmo. A gente sempre acha que vai ter alguém de olho no que a gente está fazendo. Quem fica de olho em nós é o obsessor, né? O espírito bom, ele vem te ajudar, ele vem, se você pedir, ele vem te dar uma força quando você está se perdendo demais. Mas assim, quem fica olhando tudo e apontando o dedinho para você é o obsessor, que tem tempo, que quer fazer isso mesmo, que quer alguma coisa que você tirou dele. Então ele tem tempo, dedica a vida dele para te perseguir, dedica a vida dele para fazer você melhorar. Porque a gente pensa, né? A gente vem aqui no centro e diz assim, eu quero um passe, eu quero uma água fluidificada, um tratamento para me livrar desse obsessor que está acabando com a minha vida. Não é bem ele que acaba com a tua vida, né? É você mesmo. Porque na verdade ele não consegue criar do zero alguma coisa, ele cria a partir de alguma coisa que você já tenha. Ele cria as situações a partir do que você já tem de mau pendor, de vícios, de falta de virtude, vamos dizer assim. Aí se você tem as tendências ruins, ele só vai aproveitando aquilo ali. Se você não tivesse tendência nenhuma, não aconteceria nada para você. Mas a gente tem, né? Enfim, uma vez, lembrei agora da historinha. O pai do Chico, o pai do Chico queria que ele virasse homem, porque no interior era assim, ainda mais, né, onde eles moravam. Então tinha que virar homem, e normalmente o guri, para sair da fase de guri, para passar para homem, tinha que ter um relacionamento sexual, e normalmente era pago, era em algum lugar pago. Então o pai dele achou por bem, já estava passando da hora, esse guri não ia por bem, assim, ele não ia sozinho. Então o pai dele foi lá e levou ele lá no local, e conversando lá com a dona do local, ela disse, não, pode deixar que nós vamos arranjar uma moça muito boa para ele vai ter um bom começo e coisa e tal. E aí o pai dele levou o Chico lá, e para ele ficar mais à vontade, o pai dele disse, Chico, você vai acompanhar essa moça e vocês vão para lá e eu vou ficar aqui, você fique tranquilo. Acontece que passou um tempo, e o pai dele paciente, daqui a pouco começaram a ouvir uma oração lá da outra sala. O Chico reuniu as moças tudo e começaram a rezar. Gente, não tinha obsessão nele, não tinha o que desse volta nele, porque não tinha nele o que se grudar. Naquela casa estava cheio de obsessor, claro que tá, mas só funciona para quem tem o mal dentro de si, ou para quem tem as tendências ainda. Mas eu fui em tal lugar e voltei péssima.
mas nada ia grudar, que a gente fala assim, né? Nada ia grudar em você, nada ia arrancar a tua energia se você não tivesse alguma coisa. Você foi lá conversar com a fulana, falaram da vida dos outros, contaram fofoca, falaram, inventaram coisas, se exibiram, a inveja pegou, aí voltou mal. Se tivesse falado só o bem, se tivesse rezado, não tinha pego nada, teria voltado melhor do que estava, mas a gente faz? Não. A gente sabe que tem que fazer? Sabe. É igual a água, né? Quanto de água tem que tomar mesmo? Nem precisamos comentar, né? Nem vou perguntar se a gente tomou hoje, que nem eu tomei. Enfim, a gente sabe que para o corpo funcionar bem, precisa de água, é óbvio. Tem campanha, até na televisão, na internet, tudo falando disso. A gente faz? Não. E a gente ainda diz, eu devia tomar, mas eu não faço. Eu comprei a garrafinha bonita para deixar perto de mim, mas não tomo. Enfim. A mesma coisa a oração, a mesma coisa o evangelho no lar, a mesma coisa o zíper na boca, né? Pra gente evitar de falar. A mesma coisa, a gente sabe o que tem que fazer. Se a gente já veio nessa casa aqui pelo menos 2 vezes, assistiu 2 palestras, você já sabe o caminho que tem que tomar. Mas você toma esse caminho às vezes. Então, aí é o que o Emmanuel coloca, é natural que as coisas aconteçam para nos ensinar. É natural que a gente sofra quando o outro tem uma opinião contrária à nossa. Por quê? Porque a gente quer ser sempre o top das galáxias. A gente quer sempre que todo mundo concorde conosco. E se alguém diz não concorda, a gente diz, é pessoa insuportável. É insuportável só porque não concordou com a gente. E normalmente a gente só vai crescer quando houverem esses insuportáveis que têm a coragem de falar coisas que normalmente nos machucam. Mas se a gente for pensar direito, nada machuca a gente. É a gente que tem o orgulho lá nas alturas, que qualquer coisinha, qualquer comparação já faz que a gente se sinta ofendido. Eu lembro uma vez que eu achava uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que eu achava que ela era muito feia. E um dia um entregador de medicamentos chegou lá e disse, eu te acho tão parecida com fulana. Ai, gente, eu fiquei tão ofendida. A gente é capaz de se ofender por coisa tão pequena como essa que eu fiquei ofendida de verdade. E eu penso, não é possível que esse homem me achou parecida com ela. Ela? Bom, a gente é capaz de se ofender por coisa pequena assim que não... A gente, se pensar bem, o que isso interfere na tua vida? Vai saber com que olho que o homem estava olhando. Vai que a moça era querida, que é o mundo, eu nem conhecia direito ela. Vai que ela era um amor de pessoa e ele achou isso de mim e eu já estava ali toda espinhada. Enfim, Emmanuel está dizendo, é impossível todo mundo gostar da mesma coisa. É impossível todo mundo gostar do que você fala. E aí a gente fica triste. E sabe onde que eu vejo mais que a gente fica triste? Na internet, quando posto uma foto, as pessoas dizem assim, você nem curtiu minha foto. Olha, visualizou e não curtiu, não deu um like. Por quê? Quem é que é obrigado? Onde é que está escrita essa regra que tu é obrigado a gostar de tudo do outro? E se você não gostar, você não é mais minha amiga? Que loucura é essa? Olha como a gente está deturpando as coisas. Emmanuel coloca, quando Jesus pronunciou essa passagem, que ele já disse, ninguém é obrigado a nada, tá? E acha estranho se todo mundo gostar. Acha estranho, tem alguma coisa errada aí. Quando Jesus falou isso, ele agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Ele sabia que nesse nosso plano de contrastes, e ele ainda chama de contrastes chocantes, aqui na Terra, não é possível agradar a todos simultaneamente? Claro que não é. O homem de verdade será compreendido apenas no tempo adequado e pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. A pessoa que fala assim, com propriedade do que está falando. Tem gente que olha e diz, que chato, gente, meu Deus, que tédio. O outro fala de uma coisa bem certa e diz, meu Deus, olha ali, falando de novo, diz... Que coisa mais chata. Normalmente, quando a pessoa é muito rigorosa, ou ela é muito certa, ou ela é muito inteligente, quando ela é muito alguma coisa e ela fala com propriedade, ou a gente não entende, ou a gente não está naquele nível evolutivo, a gente acha chato, a gente acha ruim, a gente ridiculariza, lá vem ele falando tudo isso de novo, porque está no nosso nível evolutivo. E Jesus sabia entender tão bem, que aqueles que ele escolheu para ser os discípulos dele, a disseminar o conhecimento que ele estava trazendo,
cada um tinha um jeito diferente. E se você for olhar bem, combina com a gente. A gente vai conseguir se ver representada pelos maus pendores deles. Eram 12, tinham perfis diferentes e eles brigavam entre si, igual a gente faz agora. Eles tinham assim, por que Jesus fez isso? Justamente para que a gente se visse neles. E dizendo, até os escolhidos, vamos dizer que eram só aqueles 12, até eles tinham esses defeitos e conseguiram levar a palavra adiante. E conseguiram se fazer entender. E olha, precisou de 12 tipos diferentes para tocar o coração das pessoas. Imagine você sozinho querer agradar 100%. Entenda isso e fique em paz. Não é possível agradar todo mundo. Ai, mas lá onde eu trabalho tem aquela patotinha, tem a panelinha, desse lado, daquele lado, né? Claro que tem, claro, é natural, no mínimo 12 patotinhos. Se não tem 12 pessoas, né, seriam 12 diferentes, vão se juntar pelos mais parecidos. Aí um dia gosta mais desse, um dia gosta mais daquele. Onde tem gente, tem isso. E graças a Deus que a gente tem essa condição de conviver. Graças a Deus que a gente precisa da condição financeira, a gente precisa do dinheiro para viver e se submete a conviver com os outros. Porque se fosse para deixar do jeito que a gente queria, vamos dizer que todo mundo fosse muito rico e não precisasse trabalhar, a gente se acabava. Porque a gente não ia querer ninguém, a gente ia querer obrigar todo mundo a gostar do que a gente gosta, querer o que a gente quer, fazer o que a gente quer. E aí ia ser chato. Outro dia eu ouvi uma mulher falando, já faz tempo, ela dizendo que foi comprar um docinho lá numa padaria que ela gostava muito. Acho que era sequilho o nome da bolachinha. E tinha no meio uma goiaba. E ela gostava tanto daquilo. Daí um dia ela foi falar com o dono da padaria e dizer, por que você não faz um sequilho maior, hein? E uma goiaba maior ou mais, cheio de goiaba. E tanto que ela pedia para ele, ela todo dia ia lá e dizia, maior, hein? Mais goiaba. Que um dia ele fez. Fez e disse para ela, fiz pra você, agora você leva e vê se você gosta. E ela foi para casa toda contente, tipo, convenci o homem, né? Daqui pra frente ele vai fazer com mais recheio. Diz ela que chegou em casa, comeu um, disse, mas não sei, acho que não ficou muito bom. Comeu o segundo, vai, é muito enjoado. O terceiro, nem quero esse terceiro. E aí ela concluiu para a vida dela, do jeito que tava bom. Aquele toquezinho de goiaba era o suficiente para dar o sabor. Isso vale para a nossa vida. Ela estava falando pelas questões emocionais que ela estava abordando. E serve para nós aqui. Às vezes a gente quer tanto que todo mundo goste, que todo mundo goste. Se todo mundo gostar de você, você vai dizer, ai, que gente enjoada. Ai, que horror. A gente mesmo não se suporta. Como é que os outros vão suportar? Se todo mundo suportar a gente não vai suportar os outros. A gente é bem estranho. A gente é bem estranho. E aí a gente vive infeliz porque fulano fala mal de mim. Claro que vai falar, você também fala mal dos outros. Claro que é natural que você não goste de algumas pessoas, claro que é natural. A gente não aprendeu ainda a calar. Enquanto a gente fala, infelizmente, a gente está cometendo erros. Os outros também. E tá todo mundo no direito, né? Só que a gente quer dar o direito só pra si. Não é possível. Tipo, ontem lá na farmácia eu fiquei bem chateada, porque eu fiquei sabendo que 2 pessoas falaram mal de mim o domingo inteiro. E eu pensando, eu sou tão querida, eu me acho querida, eles não acharam que tá no direito deles. E eu me acho tão querida, aí o que eu fiz ontem também falei mal dos outros. E daí hoje eu fui concluir isso, de meu Deus do céu, eu tô na mesma laia que eles. Fiquei tão triste que eles falaram de mim, eu também falei deles. Porque daí quem me contou ficou muito à vontade para me contar isso e eu fiquei muito à vontade para falar mal de volta. Olha bem, nós estamos todas no mesmo nível, assim, de evolução, porque a gente ainda está habitando nesse planeta. Agora, o que Emmanuel coloca aqui? Se você quer melhorar, aí é outra história. Se você quer melhorar, saiba que você vai enfrentar bastante resistência. Se você se propõe a ser uma criatura melhor, que é o objetivo da nossa religião. Hoje estão dando cada freada ali, né? Meu Deus! Bom, se você tem esse objetivo de melhorar, se você tem esse objetivo de ser uma criatura um pouco melhor que ontem, saiba que a resistência vai ser muito grande. A resistência do mundo, a resistência dos teus obsessores, a resistência de você mesmo, porque é difícil. Tenta essa semana fechar a tua boquinha, tenta, para ver se a tua cabeça não vai pensar mais do que pensava antes.
tenta não falar mal dos outros para ver o que te acontece. Meu Deus, você fica sem assunto, você fica nervosa, coça a boca. Hoje a mãe me falou assim, eu converso com a minha mãe todo dia, né? Todo dia a gente liga e tá, e aí ela dizendo, mas me coçou para falar. E eu não falei. Nossa, mãe, que linda que a senhora foi. Eu falei. Ah, então você perdeu. Tipo, a gente vai ter que se apoiar em alguém, a gente vai ter que se apoiar nas próprias criaturas que erram também. E a gente vai ter que estar consciente que não vai agradar todo mundo, que os outros têm direito de errar também, que você tem o direito de errar também. E não precisa ficar se punindo por causa disso. Porque aí ontem, quando eu concluí todas essas coisas, fiquei pensando, meu Deus, de que me adianta uma religião tão boa, um conhecimento tão bom, se eu mesma não consigo aplicar? Aí me senti né? Fiquei triste de noite, tudo. De hoje eu pensei, não, começo de novo e vamos fazer melhor. Hoje não falei mal de ninguém, pelo menos eu acho. Fiquei em casa sozinha, era minha folga. Ele estava trabalhando e nem deu tempo, então eu fiquei biquinho calado. Até pra minha mãe não falei mal de ninguém, só falamos de nós mesmas. Então, vamos treinar, né? Já que a gente não sabe, comece do pouquinho. Pegue esse mau pendor que você tenha, comece de pouquinho e não se exija tanto, porque a gente é exagerado, né? Eu tenho que fazer, porque senão eu sou muito má. Tá bom, você já sabe que é má, você encarnou aqui na Terra, você é má, não tem. Claro que agora tá mais enfeitadinha, claro que agora tá aprendendo coisas melhores, claro que agora tá tendo uma chance, né, melhor de entender, de clarear os pensamentos. Então aproveite essa chance e comece do começo. Mas se você não sabe ainda, tem coisas, tipo essa da fala, eu tenho que começar bem do começo. Não sei ainda, admita pra você, é natural, eu nunca quis fazer isso, talvez eu nunca tivesse sabido que isso era importante, talvez eu nunca tenha entendido que para ter paz, saúde e bem-estar, a gente precisa calar. Talvez seja a primeira vez que eu esteja ouvindo isso, então eu vou dar esse tempo para mim e vou começar do começo. Daí eu achei bem bonitinho isso que eu fiz por mim hoje, estou bem orgulhosa. Então assim, que sirva de exemplo, gente. Tem coisas que a gente não sabe mesmo, tem coisas que a gente já está mais adiantada, mas só está mais adiantado porque já começou antes. Aí a gente vê uma criatura lá que não fala mal de ninguém, tipo lá na farmácia tem um, ele não fala, e ele não fica isolado, e ele fica ali, ele não fala, e eu aposto que ele sabe as histórias de todas as panelas, porque ele é tão querido, ele é tão amadinho, ele é capaz de entender os outros, sabe? E a boquinha sempre calada, aquela carinha sempre assim, e ele fica ali. Aí ontem eu tava vendo, meu Deus do céu, né? Ele deve saber histórias do arco, ele deve saber de fulano que falou mal da Beltrana, ele deve saber de tudo e fica ali. Já é mais evoluído. Se a cabecinha dele tá pensando, eu não sei. Mas que ele não fala, não fala. Daí eu pensei comigo, é assim que eu vou agir agora. Calar a boquinha, pelo menos a boquinha. Assim, é o esforço dessa semana. Quem sabe você faz um esforço assim também. Comece do começo. Bom, Emmanuel coloca assim, o prudente não vai receber aplauso de quem é imprudente. Não é assim? A pessoa que é prudente em qualquer coisa, vamos dizer assim, que não acelera muito, que dirige devagarinho, que dá sinal para entrar, que faz todas as coisas certinhas. Quem é imprudente vai dizer, anda lerdo, faz alguma coisa, atravessa por aqui. Ele não vai receber aplauso, ele vai receber xingamento do imprudente. A mesma coisa o imprudente vai receber xingamento do prudente, vai dizer, por que anda tão rápido? Por que faz assim? Para que tanta pressa? Por que não saiu mais cedo? Não é assim? Então saiba que você sempre vai ser criticado. É impossível ser elogiado por todo mundo. O mestre, em sua época, não reuniu simpatias comuns. Se ele foi amado por algumas criaturas sinceras e simples, ele sofreu impiedoso ataque dos outros. Olha, ele dá o exemplo ainda. Para Maria de Magdala, Jesus era o Salvador. E ela amava aquele homem. Das coisas que ele explicava, como ele mudou a vida dela, ela tinha assim, achava que ele era a melhor pessoa desse mundo. Na mesma época, no mesmo lugar, Caifás, que era aquele líder dos judeus, achava que Jesus era um revolucionário perigosíssimo. Era a mesma pessoa, no mesmo lugar. Então, nem Jesus, que tinha o mais alto nível de evolução que a gente já conheceu aqui, né? Bom, pelo menos que eu acho, que eu penso,
Se nem ele conseguiu agradar, imagina você, criatura, para com essa loucura de ser benquisto por todo mundo, de querer agradar todo mundo, que você não vai conseguir e não vai dar certo isso aí. Só vai te cansar, não vai adiantar nada para a tua evolução e é melhor que você saiba que é um esforço à toa. Aí a pessoa pode dizer, mas eu passei a vida inteira tentando agradar os outros. Mas nunca esteve escrito lá no teu plano reencarnatório que você deveria agradar a todas as pessoas. Estava escrito lá que você tinha coisas a fazer para algumas pessoas e tinha que evoluir e tinha que aprender a conviver. Nunca esteve escrito lá, seja a queridinha de todas, seja a top das galáxias que todo mundo ama. Isso é besteira tão enorme. Então não queira isso. Queira fazer o teu plano, cumprir as coisas que você prometeu. Ah, mas algumas partes não vão gostar. Natural. Saiba entender. Porque daí, se você ficar magoada, vai causar sofrimento para você e esse sofrimento não vale nada para a evolução. Às vezes a gente sofre tanto e esse sofrimento não vale nada. É tão triste saber disso. E quando é que a gente vai saber disso? Quando é que a gente vai ver que esse sofrimento não valeu nada? Quando desencarnar, sabe? Tem uma sala lá que eles chamam de sala dos espelhos, que só entra quem tem coragem. Porque lá, porque que é espelho? Você vai ver só a tua imagem. Você vai ver só o que você fez. Você entra sozinho. Teu anjo é tão respeitoso que ele nem entra com você, porque sabe que você vai passar vergonha, né? E só entra lá quem tem coragem. Porque lá você vai ver o que motivou as tuas ações. O que estava por trás dos teus atos. Porque sempre tem uma coisinha por trás, né? E aí você vai estar lá consigo mesmo e você vai ver se foi bom, se foi ruim, se você ficou feliz, se não. Tu só vai ver essas verdades quando desencarnar. Agora, se você tiver essa maturidade para entender que você não vai agradar todo mundo, que não vai dar para evoluir tudo de uma vez só, que ninguém tem obrigação de te aturar, aí você passa a evoluir mais. Aí você passa a sofrer menos. E é por isso que o tema de hoje chama opiniões. Você tem direito a ter opiniões sobre os outros e os outros têm direito a ter opiniões sobre você. Ah, tá certo ou tá errado? Não sei. Mas como o Chico já dizia, eu coloco para mim a necessidade de ser melhor a cada dia. E deixo para o outro livre o que ele quer fazer. Porque quando a gente parece que quer evoluir, quer fazer para si, parece que a gente tem aquela vontade que os outros façam também. A gente quer obrigar os outros a fazer a mesma coisa. Ninguém está no mesmo nível, entende? Se você já chegou a essa conclusão, perfeito, maravilhoso, siga. Mas sabendo que vai incomodar os outros, que vai ter crítica em cima de você. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Pois é, só que assim, um monte de gente que já evoluiu antes também fez o melhor e também foi criticada. E se você parar por causa disso, quem atrasa a tua evolução é você mesmo, né? Agora, se você decidir, eu quero continuar evoluindo, siga. Faça o que tem que ser feito. Bom, ele fala uma frase, normalmente Emmanuel é bem doce, né? Mas essa frase ele falou assim, bem sério, olha bem. Cumpre o teu dever e caminha. Nossa, achei tão legal isso que eu acho que eu vou até escrever na minha agenda. Cumpre o teu dever e caminha. Olha que simples. Faz só a tua parte, ele quer dizer. Ah, se os outros vão continuar fofocando a teu respeito, cumpre o teu dever e caminha. Ah, mas se Beltrano não gostou do que... Cumpre o teu dever e caminha. Hoje no Instagram, uma moça falava assim, ela dava vários exemplos desse de evolução e dizia assim, o processo é individual. Mas para todas as frases que ela falava, dizia, o processo é individual. E pense se não é, gente. Você nasceu sozinho. Você é um bebezinho, estava lá na barriga da tua mãe. Veio só você, teu anjo vem te acompanhar, tudo, mas o processo é teu, você veio sozinho. Quando você desencarnar, você também vai sozinho. Você não vai carregar um monte de gente. Claro, um monte de obsessor vai lá te encontrar e tomara que tenha um monte de amigos para te receber e dizer como foi legal viver contigo. Tomara que seja assim. Mas de verdade, é sozinho. O processo é individual. Lembra disso? Que eu vou pedir para os nossos anjos guardiães que guardem isso na nossa consciência também, para que fique mais fácil de decidir na hora de você revidar uma coisa, na hora de você se sentir magoadinha, na hora de você ficar ali perdendo um dia inteiro. Às vezes a gente tem até dor de barriga por causa de uma frase que alguém colocou. Que o teu anjo te ajude a se lembrar disso. O processo é individual. Faz o teu dever, caminha, criatura. É isso, simples assim. Então,
que a gente consiga examinar a nossa consciência sem apontar para os outros, mas eu fiz e você não fez, a gente tem mania, né? Que você consiga examinar só você mesmo, sem acusações, que você consiga ser capaz de entender que tem o direito de errar, que tem o direito de estar aprendendo. Se você já soubesse, você não estava encarnada, você encarnou de novo para aprender a parte que não tinha ficado muito boa do aprendizado. Então faça agora, com calma, com carinho por você, com vontade mesmo de acertar, sem crítica. Porque quando você começa a se criticar, o obsessor adora, é tão bom para ele, você abre uma brecha tão grande, e daí tu começa a dizer, por que eu fiz isso? Meu Deus do céu, eu sou uma criatura ruim. Aí ele vem e diz, é mesmo? Você é uma criatura bem ruim mesmo, e eu sei de coisas de você, e aí você vai ficando mais mal, vai sofrendo, aí você passa a ter problemas gástricos, enxaqueca, você começa a ter um monte de coisa, por causa de um pensamento que foi teu mesmo. Então pare com isso, cumpra o teu dever e caminha, deixa todos os outros de lado. Se tem obsessor, se não tem, se tem gente falando mal de você, se não tem, se tem caluniador, de gente incomodando, vai ter. Não pense que você veio aqui para viver em brancas nuvens nesse plano, não veio. Não é assim, seja mais madura. Saiba que mesmo tendo tudo isso de empecilho, você é capaz de ser feliz, de crescer e de evoluir. Senão tu não tinha reencarnado. Se fosse para ser uma desgraça, se a espiritualidade que cuida da encarnação visse que você não tinha capacidade nenhuma, você não teria vindo. Tanta gente que fica na erraticidade porque ainda não dá, que ainda não tem condições, que ainda só vai atrapalhar. Se você vê, é porque você tem condições. Se você está aqui é porque tem partes que vai dar certo. Tem algumas que ficam duvidosas, mas tem parte que vai dar certo. Faça o teu melhor, para que você tenha orgulho quando chegar lá na tua sala, que você tenha coragem de entrar, que você saia de lá feliz da vida com o que fez. Já pensou? Sai de lá dizendo que foi massa, essa encarnação valeu. E é isso que eu desejo para nós, que assim seja.